Passamos a apresentar agora a voz feminina, com a apresentação de Silvanelli Santos e Liliana Oliveira. Este programa vai ao ar toda quarta-feira, sempre às 12 horas na rádio Itaengue FM. Informações, notícias e entrevistas com mulheres que fazem a diferença em Lagoa de Itaengue. Diga não à desigualdade. Diga sim ao empoderamento feminino. Sempre dona do poder, Mulheres fortes, guerreiras, mulheres empoderadas. Silvanelli Santos e Liliane Oliveira fala agora na 98. Viva a força da mulher. Programa A Voz Feminina. Olá, boa tarde aos ouvintes da Itaengue FM e a mulherada, né? Muito boa tarde a todas as mulheres itaenguenses e aos homens. E eu vou dar uma boa tarde a Júlio Filho, porque ele está aqui representando os homens com a força da mulher, não é isso, Júlio? Forte abraço, Júlio. 12 horas e 13 minutos e hoje, como prometido, está aqui já presente a médica, né, doutora Bruna Vick. É isso, acertei, né, doutora? E a nossa gestora da proteção básica, o Isla Santos. Acertei também, Isla. Muito bem. Então hoje vamos falar sobre essa importante data nesse mês de Outubro Rosa. E antes de a gente entrar no assunto, quero mandar um abraço para a comunidade do Irmão Oliveira. É isso? Noemi Aragão, que é do posto de saúde onde a médica atende. Então, toda essa comunidade, a gente de saúde que tem colaborado no trabalho com a médica aí, e a comunidade itaenguense, aquele abraço. E a gente vai esperar também as suas perguntas aqui no WhatsApp. Manda sua pergunta, tá certo? Vamos iniciar a nossa entrevista com a doutora. É sempre um prazer convidar profissionais da área para falar de assuntos importantes. E esse mês de outubro vai estar dedicado à saúde da mulher no que tange ao câncer de mama, né? Então, a doutora Bruna tem muita informação a trazer para a gente. E informação, né? A gente sabe que todo tipo de informação é importante, informação é poder. Então, quero dar uma boa tarde à doutora Bruna, da UISLA, para a gente iniciar a nossa entrevista. Boa tarde, doutora Bruna. Prazer em recebê-la. Boa tarde. O prazer é meu e eu agradeço pelo convite desde já. Eu também agradeço muito, né, dentro da sua agenda, conseguir colocar, né, essa entrevista. UISLA, boa tarde. A gente que está na luta, eu sempre estou lhe incomodando. Isla, veja aí o que é que a gente pode fazer. E ela sempre lá pronta para atender ao programa Voz Feminina e à Coordenadoria da Mulher. Boa tarde, Isla. Boa tarde, Silvanelli, boa tarde, Júlio. Boa tarde a toda a população do Lagoa de Itaengue que está ouvindo. É sempre bom poder compartilhar informações e orientar a população, principalmente as mulheres, sobre a saúde da mulher, né? Para ela poder se tocar e conhecer o seu corpo. Então, a gente está aqui hoje com a doutora Bruna, que vai falar sobre o Outubro Rosa, né? Muitas já sabem do que se trata, que o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância e a prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, hoje elas terão essa informações. A gente também está tendo ações desenvolvidas nas unidades básicas de saúde. Os enfermeiros estão fazendo palestra, passando todas essas informações para a população. E no dia 28 a gente vai estar encerrando o Outubro Rosa lá na Academia da Saúde, na Vila Boa Esperança. A gente vai estar fazendo lá um evento com as mulheres que fazem lá a academia. E também vai ter a participação de Silvanelli, né, que é para falar sobre a Coordenadoria da Mulher. E é isso. Bom, o Isla, ela já se antecipou a tudo. Eu não sei se ela já encerrou a fala dela, né? Mas ela já se antecipou com calendário, com atividade, com tudo. Mas é assim mesmo, vamos embora. Vamos fazer para a entrevista. O Isla, eu gosto de ver assim, a gente vai falando, porque pelo menos não vai esquecendo a informação, né? É isso aí, gente. Então, já tem atividade agendada. Nas unidades de saúde já está acontecendo as atividades, né, Isla? E como ela mesma falou, a gente tem sempre falado, as atividades acontecem,
As mulheres muitas vezes já conhecem o Outubro Rosa, mas ainda tem aquela informação que a gente deixou de saber, esqueceu ao longo do tempo. Tem informação nova, né? Inclusive, antes de começar o programa, eu estava aqui conversando com a doutora Bruna e ela nos deu uma informação bastante importante que eu não sabia, né? Por mais que a gente acompanhe as redes sociais, informações, mas é uma informação muito importante sobre o se tocar. Então, doutora Bruna, vamos lá para a nossa brilhante entrevista, né? Que muitas pessoas estão ali aguardando ansiosamente para lhe ouvir. O Outubro Rosa, ele foi criado, né, nos anos 90, desde os anos 90, e tem sempre marcado o mês de outubro com essas atividades. Às vezes é meio clichê, Outubro Rosa, câncer de mama, né? Será que tem essa importância mesmo? Então, é importante sim, né, doutora? E a gente faz questão de sempre lembrar esse mês como importante, até porque o câncer de mama é uma doença que mata muitas mulheres todo ano. E existe uma projeção de que ainda mata muitas mulheres todo ano e mulheres que muitas vezes deixam de fazer um exame precoce para identificar. Não é isso, doutora? É verdade. Então, gente, o Outubro Rosa ele foi criado desde a década de 1990, quando nos Estados Unidos começou uma campanha em relação a uma corrida que teve e foram distribuídos pequenos lápis rosas para simbolizar a cura do câncer de mama que foi acontecido nos Estados Unidos por uma mulher específica. E desde então virou uma campanha mundial que todo mês, todo outubro ficaria conhecido como Outubro Rosa. Na verdade, em relação ao câncer de mama, tem que ser todos os dias. As mulheres têm que lembrar todos os dias que existe essa doença e que mata de uma forma grandiosa, né? E que muitas pessoas não têm dimensão do que é de fato o câncer de mama. Então o Outubro Rosa vem para lembrar, colocar na cabeça das mulheres aquilo se conhecer, o se tocar, o que existe o câncer de mama, o que existe a prevenção de um diagnóstico precoce e uma taxa muito alta de cura. Então esse mês de Outubro Rosa, ele foi tirado justamente para fazer a conscientização da população feminina e da população masculina também, tá, gente? Porque apesar de o câncer de mama acometer mais mulheres, existe uma taxa de 1% que também acomete aos homens e que os homens também precisam estar atentos a isso. E esse Outubro Rosa veio mesmo, todos os anos, para fazer a população se conscientizar do diagnóstico precoce e buscar ajuda médica. Embora seja um tema muito difícil falar sobre o câncer de mama, que ainda é um tabu muito grande em meio às mulheres, quando vem Outubro Rosa, ele serve para a gente fazer palestras no posto de saúde, trazer a mente feminina e a população em si do que é o câncer de mama, do que é essa doença, e que hoje em dia, com um avanço da medicina, já tem um grau de cura muito grande. E que, infelizmente, existem pessoas que, por medo, não fazem exames precocemente, não buscam ajuda médica, não buscam esclarecimento na própria unidade de saúde que está disponível no seu bairro, pronta para poder te receber e esclarecer as dúvidas que você tem em relação ao câncer de mama. Por quê? O Outubro Rosa significa prevenção. A gente está aqui para avisar, para prevenir o acometimento do câncer nas mulheres, ser diagnosticado de forma preventiva e ter uma chance de cura de 95%. Doutora, quando a senhora coloca aqui sobre os índices de morte, existe uma taxa também de que sobre a idade das mulheres, em que mulheres mais morrem, se são mulheres mais novas, com uma idade mais avançada, mulheres que têm diagnóstico na família, que já houve câncer, ou não? Isso é muito diversificado, então pode acontecer com mulheres nova, jovem ou não. Como a senhora pode colocar esse assunto? No Brasil, o câncer de mama é muito comum. Por exemplo, eu tenho um dado que em 2019 foram 18.068 mortes pelo câncer de mama. E em 2021 foram estimados 66.280 novos casos identificados de câncer de mama. Aqueles que vão ser passíveis de investigação e tratamento, certo? Então, assim, as mulheres, preconizado pelo Ministério da Saúde, mulheres a partir de 50 anos, de 50 a 69 anos, são as que têm o maior índice de apresentar câncer de mama. Então, são aquelas mulheres num grau que a gente tem que escolher para se fazer o rastreamento. Então, o Ministério da Saúde preconiza que mulheres de 50 a 69 anos têm que se fazer a mamografia, que é um exame diagnóstico. Ele é um exame diagnóstico para saber se a mulher
tem ou não câncer de mama. Aquele exame que a mulher não sente absolutamente nada, que a mulher não se toca, não se conhece, não, por mais que ela se toque e se conheça, não encontra nenhuma alteração na sua mama digno de nota. Então, o que a gente faz? Nessa população, como o risco de câncer de mama é muito elevado, a gente seleciona esse grupo de mulheres por essa faixa etária para se realizar o rastreamento. O rastreamento, o que é o fato de rastrear? De você buscar alguma coisa para ver se você encontra. Porque existem nódulos mamários que são tão minúsculos, menor de 1 centímetro, que mesmo a mulher se tocando, ela não vai conseguir identificá-los. É aí que entra o papel da mamografia. A mamografia vai identificar esse nódulo de uma forma precoce e se porventura for um câncer, a mulher vai ter um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e uma taxa de cura de 95%. Por isso a importância do Outubro Rosa, por isso a importância de se fazer o rastreamento, de se realizar a mamografia, mulheres nessa faixa etária de 50 a 69 anos. E outras mulheres podem fazer a mamografia? Sim, outras mulheres, quando pela história clínica de cada pessoa de forma individual, o médico preconizar que ela tem que se fazer uma mamografia por uma investigação, porque um achado inespecífico, o médico tocou, fez um exame físico, encontrou um nódulo e ele tem que investigar, ele vai solicitar uma mamografia sim, mesmo que ela tenha 35 anos, 40 anos. Mulheres, por exemplo, que tem mãe que teve câncer de mama, mãe que teve câncer de ovário, mãe que teve câncer de útero, parentes de primeiro grau, também, a partir dos 35 anos, se é recomendado fazer uma mamografia a critério clínico e a pedido médico. Mas, assim, o rastreamento é diferente. O rastreamento são mulheres de 50 a 69 anos que vão realizar a mamografia, que são assintomáticas, elas não têm sintomas nenhum. Então, a gente vai fazer para descobrir se a mulher tem ou não. Por quê? Porque o risco de câncer nessa faixa etária, ele é muito maior. E nas outras, abaixo de 50 anos, se pode fazer a critério médico. Se você se tocou e encontrou um nódulo, se você tem alguma alteração na sua mama, que não é só um nódulo. Por exemplo, a mulher acordou, se olhou no espelho, viu a mama avermelhada, dolorida, inchada, que sai pequena secreção pelo mamilo, uma mama que tem um aspecto de casca de laranja. São todos sintomas também do câncer de mama. O câncer de mama ele é sintomático, ele apresenta sintomas em algumas mulheres e outros são assintomáticos, que a mulher tem um câncer de mama, mas não apresenta sintoma nenhum. É aí que entra o rastreamento para essa classe da população. E aquela mulher que encontrar qualquer alteração na mama, o seu PSF da sua comunidade está de portas abertas para lhe atender, tirar suas dúvidas e junto com você investigar se é ou se não é. Certo. Então, veja só, gente. Ela falou tanta informação, doutora. Eu estou aprendendo aqui. Daqui a pouco eu vou fazer medicina. Mentira, né? Muito, muito bom. Muito esclarecedora, doutora. Parabéns, doutora. Já estou logo lhe parabenizando, porque a senhora está nota 10. Tá chegando pergunta já. Júlio, vai juntando aí, viu, Júlio? Vai juntando, aí vai de uma vez. Então, essa importante informação relacionada à idade de 50 a 69 anos. Doutora, também existe, nós que somos mulheres, conhecemos nosso corpo, e a gente sabe que existe uma alteração hormonal, né, todo o período que a mulher tem de menstruação, do ciclo menstrual, e sempre há a possibilidade de aparecer alguns nódulos no seio. E a mulher pode se tocar naquele momento e eita, encontrei alguma coisa aqui, né, e se desesperar, eu estou com alguma coisa, enfim. Mas é muito importante o que a senhora falou de estar procurando a unidade de saúde para estar sendo investigado. Nesse período entre 20 anos, digamos, né, o período que é inicial de ciclo menstrual, 16, 15 anos, mas digamos de 20 aos 40, 45 anos, é possível de citar a mulher sempre encontrando nódulos que são normais na mama? Olha, é possível. Porque no período menstrual a gente tem aquelas modificações que acontecem no corpo da mulher por conta da carga de hormônio do período menstrual. Então, quando a gente pede, a gente não coloca o autoexame como um protocolo, né? A gente coloca o autoexame como uma coisa esporádica, que você pode realizar quando você estiver trocando de roupa, quando você estiver no banho, quando você estiver deitada, você se tocar para conhecer sua mama. Por que a importância de você conhecer sua mama? Porque a qualquer momento que você for se tocar e você encontrar qualquer nódulo na tua mama, você vai falar, opa, semana passada eu me toquei e não tinha isso aqui, agora eu encontrei. É aí que entra a questão da prevenção, de você realmente se conhecer e qualquer alteração mínima que você encontrar, ela vai estar presente. No período menstrual, como tem essas modificações, a gente pede que a mulher se toque geralmente
7 dias após o período menstrual. Porque existem as glândulas mamárias e podem, de uma certa forma, ter uma... Não são pequenos nódulos, é uma alteraçãozinha das glândulas mamárias por conta do período menstrual. E as pessoas, quando vão se tocar, ela acaba encontrando esses nódulos e achando que é um nódulo mamário, já pensando que é câncer, enfim. A gente não pode descartar possibilidade nenhuma. Mas nesse período, por conta da questão hormonal, a gente pede que as mulheres, quando for se toquem em torno de 7 a 15 dias após o período menstrual, para não acontecer de porventura encontrar essas glândulas mamárias e acabar pensando que fosse algum nódulo. Um outro fator importante é que as mulheres no período de 50 a 69 anos já está entrando na menopausa, então tem a redução da carga hormonal. Toda essa redução da carga hormonal faz com que a mulher também fique desprotegida de um certo modo, né? Porque o fator hormonal, ele tem uma certa proteção até uma certa idade, né? Quer dizer, até a partir dos 42 anos a mulher já pode entrar na menopausa. Só que geralmente as mulheres entram em torno de 50 anos. Então, dos 50 aos 69 anos, o risco aumenta, mas não que ele não exista em mulheres de 20, de 30, de 40 anos. Ele existe, por isso a importância de sempre se conhecer, se tocar. E qualquer alteração que seja, mesmo que seja um nódulo mamário, uma glândulazinha mamária que você tenha encontrado e você ficou na dúvida, o posto de saúde está de portas abertas para te esclarecer e lhe ajudar. Ok, doutora. No autoexame, é fácil a identificação do... Deixa a Júlia aí. O sonoplasta aqui está dando um ajuste aqui. Pronto, Júlio. Júlio aqui dando um apoio a gente aqui para sair tudo perfeitinho, né, Júlio? Muito bem. Então, assim, existe no autoexame, é fácil essa identificação? Quando ela faz o autoexame, é fácil ela conseguir identificar? Ou ela tem que fazer tem que precisar de ajuda, ou sempre ela vai ter que precisar de uma orientação técnica para conseguir identificar? Ou ela mesmo fazendo um movimento fácil, prático, na hora do banho, enfim, vai ser fácil ela fazer esse movimento para conseguir identificar? Olha, fácil não é. E é uma queixa muito frequente que as mulheres falam que elas não sabem como se tocar, né? Não existe um padrão, uma regra de como se tocar. A gente pede para a mulher fazer movimentos circulares em volta da mama, começando de dentro para fora, como se fosse um reloginho, sabe? A mama ela é comparada a um relógio, então a mulher faça movimentos circulares de dentro para fora, se tocando para ver se ela encontra algum nódulo. Claro que existem alguns nódulos, aqueles que são maiores de 2,5 centímetros, que são palpáveis. Já existem outros nódulos que não vão ser palpáveis, mesmo a mulher se tocando, ou até mesmo o médico fazendo o exame físico na paciente, ele não vai encontrar. Por isso, a mamografia entra aí, para fazer esse rastreamento daqueles nódulos que são menores de 1 centímetro, para poder ser identificados de forma preventiva. A gente não coloca um padrão de como se tocar, a gente só pede que a mulher realmente se toque e conheça a tua mama, porque eventual alteração ela vai conseguir identificar que não estava ali. É aí o primeiro passo para ela buscar ajuda. Mas aquelas mulheres que sentem insegurança em se tocar, não sabe como se tocar, às vezes encontram uma glândulazinha, não sabe se não é aí que a gente vai entrar. Busca ajuda médica, pede para fazer o exame físico, o médico vai fazer tanto o exame físico quanto o exame clínico, que é aquele de olhar a mama, analisar e avaliar a mama fisicamente para ver se tem alguma alteração estrutural e fazer também a palpação para ver se encontra ou se identifica algum nódulo, aqueles que são passíveis de ser tocados, são palpáveis, outros não. É aí quando vem a necessidade de entrar os exames de forma preventiva para diagnosticar um nódulozinho que seja bem pequeno. Tá certo. Eu vou passar agora a pergunta para a Wissla, porque uma fala que a doutora fez me veio um questionamento. Wissla, nas redes sociais a gente encontra muitos memes, inclusive às vezes querem fazer crítica construtiva e também críticas destrutivas. A gente sabe que a estrutura do SUS, ela tenta o máximo fazer um atendimento que faça com que a mulher inicie e termine seu tratamento. E eu já vi alguns memes falando do que adianta falar sobre campanha de Outubro Rosa se a mulher não consegue acessar ao menos uma mamografia. E aí eu gostaria de saber de você, existe essa dificuldade de acessar um exame mínimo, que é da mamografia, e os caminhos para chegar até lá, existe essa dificuldade?
ou infelizmente são memes que tentam destruir essa questão do atendimento às mulheres? Então, Silvanelli, o paciente, ele quando vai na unidade básica de saúde, o médico solicita mamografia ou ultrassom. A ultrassom a gente realiza aqui na policlínica, sendo que é marcado pela regulação na Secretaria de Saúde. O enfermeiro ele é responsável por levar aquela solicitação, marcar na regulação e aí o agente de saúde ele entrega com a data e a hora que o paciente tem que comparecer para realizar o exame. A mamografia é feita na Dioclésio e também agora a gente está fazendo em Limoeiro. E aí tudo é marcado pela regulação. Demora um pouquinho, mas não demora tanto. É em torno de 15, 30 dias, depende muito da demanda, entendeu? Certo. Então, quando existe uma demanda de urgência, acredito que o acesso se torna mais acessível. Isso, quando é urgente, o médico coloca lá que é urgente, aí a gente tenta fazer o encaixe, consegue fazer o encaixe e aí o paciente é atendido. Certo. Que é muito importante a gente falar dessas informações, porque a tendência é sempre ter muitas críticas, né? Mas aí não olha o lado bom de se ter os acessos. Veja, a gente usa um mecanismo como a rádio, né? Uma ferramenta de informação que leva para a população, mas basta uma informação distorcida que ela vai crescer, né? Numa dimensão que a gente não tem ideia. E a gente consegue acessar na unidade de saúde a informação de que é possível acessar um exame. E eu já vi casos, doutora, que pessoas não querem, né? Às vezes chega, olha, vai ter uma campanha que vai ter a mamografia, a senhora compareça lá. Vou, nada, eu não tenho nada, né? Eu não estou com nada para que eu fazer, né? Doutora, existe caso de mulheres que não se tocam, não procuram se tocar. Isso também dificulta. Existem alguns relatos de mulheres que nunca se tocaram, nunca procuraram também se tocar, nunca procuraram, desejaram fazer exames, e isso também dificulta também, né, nos atendimentos, né, quando vai fazer esse atendimento com a mulher. Com certeza. A mulher, ela tem os exames de rotina, né, que tem que ser feito anualmente, com exceção da mamografia, tá, gente? A mamografia, a gente realiza ela uma vez a cada 2 anos. Não é recomendado que se realize todos os anos a mamografia. Então, aquela faixa etária que eu tô frisando, que é de 50 a 69 anos, recomendado pelo Ministério da Saúde, se faça uma mamografia a cada 2 anos. Até mesmo porque tem seus riscos e benefícios, né? Os benefícios por detectar um câncer precoce e fazer o tratamento mais eficaz. E os riscos se submeter à radiação UV, né? A radiação ionizante, que não é recomendado nem de ultrassom, nem de raio-x, nem de mamografia. Por isso que a gente coloca os riscos, os benefícios muitas vezes superam os riscos. Então, o Ministério da Saúde preconiza uma a cada 2 anos, né? A ultrassom, dependendo, ela pode ser agregada à ultrassonografia, como coadjuvância. Por exemplo, se uma mama é muito densa no resultado da mamografia, a gente coloca uma ultrassonografia para poder avaliar melhor a mama, se tem algum nódulo que o mamógrafo não pode detectar. Tem mulheres que, infelizmente, por medo mesmo de descobrir que tem um câncer, porque o câncer é uma doença que ainda amedronta muitas pessoas, né? Pelo seu potencial. Então, tem mulheres que falam assim, eu não vou fazer exame porque eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada, eu não vou procurar doença para mim. E não é assim que funciona. O Outubro Rosa está aí justamente para fazer essas mulheres lembrarem que precisam fazer o exame de rastreamento, precisam se cuidar. Tanto um exame de mama quanto um exame de prevenção, por exemplo, que a mulher tem que fazer anualmente. Quando a gente faz uma coisa precocemente e a gente descobre uma doença, a chance de cura ela é 95%. Em contrapartida, se eu não sinto nada e eu não faço nenhum exame, quando eu começo a passar mal, que eu vou para o hospital, eu sou diagnosticada com câncer. E as pessoas se perguntam, mas eu estava tão bem, mas eu não sentia nada. Por quê? Porque o câncer é uma doença que cresce lentamente. O que é o câncer? É um crescimento anormal de células do nosso corpo que não se tem uma causa conhecida, uma causa específica. Existem fatores de risco que também ajudam, por exemplo, como o sedentarismo, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que a obesidade é um dos fatores de risco, parentes de primeiro grau, mãe, irmã, que tem ou já teve câncer de mama e câncer de útero, também são fatores de risco.
Então, a importância de você fazer um exame todo o ano, como é preconizado, o exame de Papa Nicolau, por exemplo, e o exame de mamografia uma vez a cada 2 anos, é justamente para você detectar e descobrir que você não tem nada. Maravilha se você fazer uma mamografia e ela vier negativa. O problema é que se ela vier positiva, aí a gente tem uma solução. Tratar de forma precoce e ter uma cura de 95%. Por isso a importância da mulher se tocar e procurar ajuda médica quando tiver dúvidas em relação à sua mama. E também fazer a questão do rastreamento, né? Que tem que se fazer. Se a população tem a disponibilidade do SUS de fornecer uma mamografia, que muitas vezes acontece as campanhas de fazer, tem tantas mamografias disponíveis para a população, que a mulherada vá mesmo, que a mulherada se cuide, que a mulherada corra atrás de se cuidar, se amar primeiro. Não é isso? A gente tem que se amar primeiro. Então, a gente vai se amar cuidando do nosso corpo. Porque quem tem saúde, tem vida. Se a gente não tem saúde, a gente não tem vida. E a vida, a saúde da gente começa justamente pela prevenção. Se a gente previne, a gente não permite que a doença se instale. Mas se a gente não se previne, a doença vai se instalar. E aí a gente vai ter que tratar. Bom, então, essa informação que a senhora está nos dando a respeito de fazer a mamografia a cada 2 anos, que o próprio Ministério da Saúde preconiza. Então, é muito importante. Tem pessoas que dizem, eu fiz já há mais de ano. Sei lá, esse negócio eu não sei não, que se funciona não. A pessoa fazer um exame, depois esquece. Mas porque existe um protocolo, né, que põe em risco também a vida da mulher. Né? Porque ela não pode estar fazendo a cada 6 meses, né, de 2 em 2 meses, de 1 ano a cada... Então, existe esse fator de risco que também a mulher está exposta, por isso que a cada 2 anos é indicado. E ao de prevenção do câncer de colo do útero, 1 ano, né? Isso, cada uma vez por ano. Uma vez por ano. E, infelizmente, as mulheres resistem a fazer esses tipos de exame, mesmo tendo esse acesso, né? Porque isso foi uma luta para a gente conquistar esse acesso. Mas muitas mulheres ainda se negam a fazer porque não estou sentindo nada, para que eu vou procurar, porque eu vou procurar doença, né? Esses tabu, eu vou procurar doença, né? Deixa eu quieta para não ter que procurar doença, né, doutora? Exatamente assim. E depois, às vezes, quando sente algum outro problema, vai diagnosticando, vai gerando aquela bola de neve, descobrindo muitas coisas, né? E, infelizmente, chega a esse ponto. Né? Mas aí, como a senhora já até colocou aqui, a gente diz uma projeção de que em 2022 ou 2021, 21, quantas mulheres? 66.280 novos casos estimados de câncer de mama. 66 mil. Então, quando eu vejo esse dado, eu digo assim, eu posso estar nesse número também. Com certeza. Né? Eu posso estar aqui dentro. Então, eu preciso entender que é necessário eu procurar sempre, que possível, essa unidade de saúde, os profissionais, para que eu possa me orientar e preconizar, fazer a prevenção desse mal. Né, doutora? Então, gente, é muito importante essas informações. Mulheres, quebre esse tabu, quebre esse mito de que mulher não tem que estar procurando doença. A gente tem que estar, assim, procurando fazer algo que vai nos libertar de algo pior lá na frente, né? Então, é preciso, sim, procurar as unidades de saúde. Inclusive, quando o médico não está no dia do posto, nós, o enfermeiro, vai ajudar muito. Sim, né? ajuda. Que, inclusive, a grande maioria das enfermeiras, do profissional de enfermagem, são mulheres, não é isso, Isla? Isso. A grande maioria. Então, não tem por que a gente se envergonhar, né, de um profissional. Mesmo se ele for homem, né, mas a gente não tem que se envergonhar porque são profissionais. E ainda mais tem muitas enfermeiras e pessoas muito profissionais para atender. Deixa eu ler aqui uma pergunta que chegou e elogiou. Já é 12h41, Júlio já está ali dizendo que o tempo já está passando. Júlio, vai cobrindo, tá, Júlio? Primeiro vem aqui, boa tarde a todos, venho parabenizar a médica doutora Bruna pelo excelente trabalho, né, que vem executando em nosso município, principalmente no Noé Maragão, uma médica dedicada à sua comunidade e humanizada, que ama o que faz. Como também a minha chefinha, coordenadora Wisla, pelo seu trabalho, que vem executando com seriedade, humanidade e principalmente amor ao próximo. Deus abençoe a todos nós. Abraço, Lili, agente de saúde. Olha aí, isso é muito gratificante, né, doutora? Parabéns pela humanidade que vocês demonstram a todos.
Lúcia pergunta, o que é câncer de mama? Eu acho que a doutora já, né, já deu uma adiantada aqui, mas a gente pode falar ainda mais. Vera pergunta, como evitar o câncer de mama? Existe, doutora? Como evitar? Olha, existem fatores de risco, que são aqueles fatores que são propícios a nós mulheres desenvolverem câncer de mama. Alguns fatores são ambientais, que são modificáveis. Um deles atividade física, fazer atividade física, não ao sedentarismo, porque a gente sabe que a atividade física é vida e ajuda em todos os sentidos, inclusive na prevenção do câncer de mama. Tabagismo, evitar o alcoolismo. Esses são pequenos fatores que são modificáveis. Alimentação saudável, tá, gente? Alimentação saudável, acima de tudo, sempre. Porque uma alimentação saudável, ela vai puxar muitas coisas boas. Em contrapartida, uma alimentação não balanceada, ela vai te puxar muitas doenças. E o que a gente não quer. Então, sim, os fatores de risco, como evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, realizar atividades físicas, comer saudável, são coisas que a gente pode modificar. E existem aqueles fatores genéticos que, infelizmente, a gente não são modificáveis, a gente não pode mudar esses fatores genéticos. A mãe, a irmã, a bisavó, a avó que tem câncer de colo do útero, câncer de ovário, a gente, a família, também tem a predisponibilidade de desenvolver um câncer de mama por conta disso. Por isso, o rastreamento e o diagnóstico precoce desses pacientes. Por exemplo, aquelas pacientes que têm esse histórico genético na família, elas podem começar a realizar a mamografia com 35 anos a critério médico. Se o médico solicitar, a partir dos 35 anos, ela pode realizar a mamografia. Também se realizar uma ultrassom, caso ela se toque e encontre um nódulozinho. Então, essas pacientes têm um fator de risco genético, ela tem que ser investigado qualquer nódulo de mama. Não significa que qualquer nódulo que foi encontrado na mama é câncer, tá, gente? Então, muita gente tem medo de se tocar, encontrar alguma coisa e, por medo da doença, prefere não se tocar. Então, o que a gente pede é que você se toque, porque nem todo nódulo encontrado na mama ele é câncer. Vamos colocar 80% dos nódulos de mama são benignos, tá? Não são câncer. Mas, assim, aquela minoria que é câncer é quando tem que ser investigado precoce para ter um diagnóstico favorável. Doutora, aí eu vou fazer essa pergunta também. Não está aqui, mas tem mais pergunta aqui. O fator de roupa íntima também influencia alguma coisa? O uso daquele sutiã que tem aro? Ou você repetir uma roupa que não lava direito, suja, isso interfere alguma coisa? Não, isso não são fatores que interferem em relação ao câncer de mama, não. De que vai prejudicar, mas que possa também causar alguma lesão, algum sutiã apertado demais pode causar alguma lesão que pode... Assim, o que a gente não recomenda é que realmente toda roupa íntima ela tem que ser o mais confortável possível. Então, o sutiã durante o dia, no dia, você pode usar um sutiã que seja confortável, se possível sem aro, mas se a mulher se sentir confortável com diário, você pode usar. Mas à noite, quando a mulher for dormir, o que a gente pensa é que a mulher possa dormir livremente, à vontade. Sem calcinha, por exemplo, é recomendado pelos ginecologistas que as mulheres durmam sem calcinha. Por quê? Porque é o único horário que a região íntima vai poder ser arejada. Então, a gente pede realmente, até evita, por exemplo, muitos fungos dessa região. E a questão do sutiã, que a mulher também durma com a roupa confortável. E que sem sutiã. E que durante o dia ela possa fazer uso do sutiã, claro que seja confortável. As peças e se ela quiser ficar sem sutiã em casa também pode, bom, né? Pode. Se ela se sentir bem, pode e é bom, né? E com ajuda, certeza. Né? Ficar livre, ajuda. Né, então, outra pergunta aqui, Sebastiana pergunta como é feito o diagnóstico do câncer de mama. Acho que a senhora também já falou bastante, né? Mas aí, se a senhora quiser mais uma vez reforçar. E Patrícia pergunta, como fazer autoexame da mama? A outra pergunta, porque eu tô correndo que a hora já tá chegando. A outra pergunta, se não encontrar nada no autoexame, é preciso fazer mamografia? Se você não encontrar nada no autoexame, se você tem a faixa etária de 50 a 69 anos, sim, é preciso fazer a mamografia como rastreamento, justamente porque existem nódulos que não são palpáveis, esses só são identificados através do exame. Como diagnosticar um câncer de mama? Primeiro passo é você se tocar. Para encontrar algum nódulo. Eventualmente, se você encontrar, você vai buscar ajuda médica, que vão ser utilizados recursos como exames de imagem, que é a ultrassom, a mamografia, uma ressonância magnética, o que o médico predeterminar que seja o indicado. O que é o câncer de mama? São pequenas células do nosso corpo que têm crescimento desordenado e que muitas vezes têm potencial de passar para outros órgãos, que é o que é a metástase, que a gente chama.
Então, quando as mulheres não têm esse diagnóstico precoce, muitas vezes quando elas vão se descobrir, elas já têm uma metástase, elas já têm um câncer espalhado por outros órgãos através de um câncer de mama. Por isso a importância do Outubro Rosa, para nos fazer lembrar da gente poder prevenir essa doença que ainda mata muita gente nos dias de hoje. Não só no Brasil, no mundo todo, né, doutora? Não existe um exame, tipo um exame de sangue que vai fazer um rastreamento, que vai dizer que você pode ser uma pessoa predestinada a ter um câncer. Não existe esse exame? Existe. Existe um teste genético que é feito para saber se você tem disponibilidade genética. Como a sua mãe, a sua avó, a sua irmã teve câncer de mama, útero ou ovário, você já é propensa a desenvolver um câncer de mama, por exemplo. E aí existe um exame genético que você faz para saber se tem alterações em 2 tipos de genes. E nesse exame genético, quando você fizer e ele for positivo, significa que você tem grandes chances de ter câncer de mama. Existem muitos essas atrizes famosas que arrancam a mama, retiram a mama por prevenção, por medo de desenvolver, porque foram realizados esses testes genéticos e praticamente 90% de chance que elas vão desenvolver câncer de mama. Então, elas já realizam a mastectomia antes, por medo mesmo. É um recurso que é tão acessível, né? Por isso que a gente prefere atuar sobre os fatores de risco que podem ser modificáveis pela população. E aí também tem que ser muito próximo, né? Uma mãe, uma irmã, não um primo, tia. Não, os parentes de primeiro grau. Isso. Faz com que defina, né? Uhum. A outra pergunta, como fazer o autoexame, era bom que a senhora repetisse de novo para as pessoas. Então, o autoexame, ele já deixou de ser usado faz um tempo. Ele não se é recomendado se fazer o autoexame como rotina. Se é recomendável a mulher se tocar e conhecer a tua mama. Geralmente, a mama, ela é assemelhada a um relógio. Então, a mulher pode tocar, coloca a mão, eleva o braço, coloca sobre a nuca. E aí ela começa a palpar de dentro para fora, com os 3 dedos, ela começa a palpar de dentro para fora em sentido ao mamilo e vai tocando como se fosse fazendo um círculo na mama. E aí você vê se você identifica algum nódulo. Lembrando que tem nódulos identificáveis e nódulos não identificáveis, que só é identificado com exames. Nas axilas também, doutora? Sim, a extensão das axilas. A mama tem essa extensão da axila e nessa região a gente tem muito linfonodos. E que geralmente a gente encontra esses linfonodos alterados na axila também, o que leva, por sinal, muita gente a ter medo, quando às vezes tem só um gângliozinho mais inflamado, e aí a mulher toca e sente na axila. Então, sim, a axila faz parte da mama, então quando se for tocar, também tocar a parte da axila. Ok, 12 horas e 49 minutos, Júlio, vou, né, se o Manuel chegar aí, bota na minha conta aí, que eu vou esticar um pouquinho para as considerações finais. Então, doutora, desde já quero agradecer, né, a oportunidade e a senhora, as considerações finais, deixar o seu recado, né, nesse mês de outubro de prevenção ao câncer de mama. Deixe aí o seu recado, sua mensagem, suas considerações. Então, eu desde já agradeço pelo convite e um pouquinho para a população de se conhecer, da mulher se tocar. Não deixando de lado o homem também, tá, gente? Que o homem também tem que se tocar, aí, porque o homem também está nessa faixa etária. 1%, mas existe a possibilidade. Então, assim, eu agradeço a população que está ouvindo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do recado que eu quero deixar. E que esse Outubro Rosa, que está pertinho de terminar, possam ficar na cabeça da mulherada, que elas possam procurar ajuda. O posto de saúde está de portas abertas para lhe atender. Tirar suas dúvidas e lhe ajudar no que for necessário. Precisando, o Noemi Aragão, em particular, está de portas abertas para a população. Eu agradeço, viu? Boa tarde a todos. Ok, boa tarde, doutora. Muito obrigada mais uma vez. E agora eu vou passar para o Isla. E eu já vou deixar aqui, né, uma proposta para o Isla. E aí ela vai se comprometer com Lagoa de Itaenga, que tem mais de 20 mil habitantes. Vamos dizer agora que tem umas 300 pessoas nos ouvindo, né, Júlio? Por aí, né, Júlio? Umas 300 pessoas nos ouvindo, né? Diante do momento como esse, voz feminina, onde a gente tem um empoderamento feminino, é possível isso, a gente fazer um momento saúde da mulher aqui, a gente trazer sempre especialista, sempre técnico, para vir, nem que seja uma vez por mês, uma quarta-feira só, né? Para a gente tirar as dúvidas da mulherada, para a gente se conhecer, né? Se autoconhecer e estar sempre empoderada. Eu já vou deixar essa intimação para ela e também ela vai fazer essas considerações finais.
É possível sim, Silvanelli, a Olha. gente trazer aqui um profissional Tudo de bem, saúde. Júlia? Como eu falei, é sempre bom a gente poder compartilhar informações, né? Passar toda a informação que a população precisa saber. E gostaria de agradecer o convite e falar para a população do Lagoa de Itaenga que procure a unidade básica de saúde, não fique em casa com dúvida, vá ao posto, converse com o enfermeiro, com o médico, é sempre bom poder perguntar, tirar a dúvida, sendo assim eles vão ficar orientados de como proceder, né, de como eles procurar ajuda e identificar aquela doença o mais rápido possível. Agradeço e boa tarde a todos. Ok, muito obrigada, Wisla. E aí, gente, conseguimos, né? Aí ela se comprometeu, e pelo menos a gente vai decidir aqui a data, qual vai ser a quarta, se é a primeira, se é a segunda, o que for, mas a gente vai ter um momento saúde da mulher para a gente trazer sempre um profissional aqui. Muito obrigada, Wisla. Doutora Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Gente, quero deixar aqui um recado para vocês e para o blog Júlio Filho ali. Doutora, vamos dar um tchauzinho, isso ali, um tchauzinho ali, ó. Agora a gente pode, né? Dá, a gente tá mais confortável. Olha, não é só o câncer de mama, o câncer do colo do útero que mata tantas mulheres, a violência também, tá certo? Em caso de dúvida, 0800 281 8187 e sempre vai ter alguém para lhe ajudar. Boa tarde. Tenha um excelente, né, começo, início, final de semana, porque a gente só vai se ver agora quarta-feira, se Deus quiser. Use máscara, evite aglomeração e vacina boa é aquela que a gente vai no braço. Ela vai no braço, não dói nadinha, né, Wilson? E vamos embora. Tchau, pessoal. Até a próxima quarta-feira. É mais, muito mais músicas, sorteios, participações. Itaenga FM.